Boa noite, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Comunitária Nova Onda FM, internautas. Informo que está iniciado em nosso sistema eletrônico a inscrição para a palavra livre. Esta sessão está sendo realizada no plenário da Câmara Municipal, localizado na rua José Maria Sanches, número 539 Centro, e que os horários de início das reuniões das comissões permanentes e sessões ordinárias da Câmara do município de Martinópolis são às 19 horas e 20 horas, respectivamente, às segundas-feiras. Assim sendo, a sessão está sendo transmitida ao vivo pelo site e Facebook da Câmara, bem como pela Rádio Nova Onda 104,9 FM e ainda gravada em formato audiovisual, que será disponibilizada no site da Câmara e no canal da Câmara no YouTube. Peço ao senhor secretário que verifique a hora do início dos trabalhos e faça a chamada inicial dos senhores vereadores, ocasião em que os vereadores podem registrar no nosso sistema eletrônico. Às 20 horas e 4 minutos, Alessandra Aparecido Pereira. Presente. Alexandre Pérez Canguçu. Presente. Alzir da Silva Lopes. Presente. Gabriel Valões Santos. Presente. João Carlos de Oliveira. Presente. José Ricardo de Lima. Presente. Leandro da Silva Valentim. Presente. Paulo Henrique Soares. Presente. Pedro Henrique Teixeira. Presente. Ricardo Trombini. Presente. Rubens Minoro Hayashi. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão ordinária de 23 de junho de 2025. Aproveitando a oportunidade, informo que dia 25, quarta-feira agora, às 9 horas da manhã, haverá audiência pública na Câmara Municipal sobre a saúde nos municípios que compõem a DRS 11 de Presidente Prudente. Venha e participe, sua contribuição é muito importante para nós. Convido a todos os presentes a ficarem em pé para que possamos ler um trecho da Bíblia. Convido o vereador Rubens Minoro para que faça a leitura de um trecho bíblico. Primeiro livro dos Salmos. Os dois caminhos. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Ele é como uma árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como uma palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. Sentemo-nos. Primeira parte desta sessão do expediente. Votação da ata da sessão anterior de 16 de junho de 2025. Considerando que a cópia da ata esteve à disposição de todos os senhores vereadores na secretaria desta casa, consulto os vereadores se dispensam a leitura. Dispensada a leitura, conceda a palavra para quem quiser fazer uso sobre a referida ata. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, coloco a ata em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se levantem. Solicito aos senhores vereadores os que registrem seus votos em nosso sistema eletrônico.
A ata da sessão ordinária de 16 de junho de 2025 foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. A Secretaria para as Providências Legais solicito aos vereadores que concluam a inscrição em nosso sistema eletrônico para a palavra livre. Encerrada a inscrição para a palavra livre, informo que está iniciada em nosso sistema eletrônico a inscrição para explicação pessoal. Expediente sem votação. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias não sujeitas à votação. Indicação 399/2025, de autoria do vereador Alexandre Pérez Canguçu, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, determine a construção de uma entrada estilo portal nos portões do cemitério do Tessendá. Indicação número 400/2025, de autoria do vereador José Ricardo de Lima, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, realize operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Humberto Marçom, no bairro Jardim Paulista. Indicação 401/2025, de autoria do vereador José Ricardo de Lima, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, determine a troca das lâmpadas na Avenida Padre João Schneider, em frente à Escola Coronel João Gomes Martins. Indicação 402/2025, de autoria do vereador José Ricardo de Lima, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, realize operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Nicolau Fockenbach, no bairro Jardim Paulista. Indicação 403/2025, de autoria do vereador José Ricardo de Lima, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, realize operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Moacir Marcondes, no bairro O Jardim O Pioneiro. Indicação 404/2025, de autoria do vereador José Ricardo de Lima, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, realize a operação tapa-buracos na rua José Germano Alves, na altura do número 11, no bairro São Judas. Indicação 405/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, determine a realização de sinalização horizontal de solo na Avenida Coronel João Gomes Martins. Indicação 406/2025, de autoria do vereador Rubens Minoru Hayashi, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, determine a notificação e, caso não haja cumprimento, a posterior autuação do proprietário do terreno situado na rua Wilson de Castro e Souza, esquina com a rua João Hayashi, no bairro O Pioneiro 2. Indicação 407/2025, de autoria do vereador Rubens Minoru Hayashi, seja expedido ofício ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, determine o reparo no sistema de esgoto da rua Dalva Musi, Persinuto, na esquina com a Avenida Professora Nilva, devido ao vazamento que está atingindo o subsolo. Requerimento de pesar número 107/2025, apresentado pelo vereador Ricardo Trombini e demais edis, pelo passamento de José Augusto de Alcântara, aos 86 anos, ocorrido no dia 13 de junho de 2025, expressando sentimentos a todos familiares e amigos pela insuprível perda. Requerimento de pesar número 108/2025, apresentado pelo vereador Pedro Henrique Teixeira da Silva e demais edis, pelo passamento de Pedro Fúzio Ota, aos 89 anos, ocorrido no dia 13 de junho de 2025, expressando sentimentos a todos familiares e amigos pela insuprível perda. Requerimento de pesar número 109/2025, apresentado pelo vereador Pedro Henrique Teixeira da Silva e demais edis, pelo passamento de Olavo Marcondes de Melo, aos 70 anos, ocorrido no dia 13 de junho de 2025, expressando sentimentos a todos familiares e amigos pela insuprível perda. Sem mais, senhor presidente. Expediente com votação. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das proposições que dependem de votação.
Projeto de Decreto Legislativo número 04/2025, de 17 de junho de 2025, concede título honorífico de cidadão martinopolense ao senhor Luciano da Silva Franco. Artigo 1º. Fica concedido o título honorífico de cidadão martinopolense ao senhor Luciano da Silva Franco. Artigo 2º. A entrega da honraria será levada a efeito em sessão solene, em data a ser designada, mediante acordo entre o homenageado e a presidência da Câmara Municipal. Artigo 3º. As despesas decorrentes desse decreto legislativo correrão com dotações próprias de orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 17 de junho de 2025, de autoria do vereador José Ricardo de Lima. Luciano da Silva Franco. Luciano da Silva Franco nasceu em 27 de junho de 1978, na cidade de Regente Feijó, interior do estado de São Paulo. É o segundo filho do casal Elizabeth da Silva Franco e Paulo Franco. Passou a maior parte da sua infância, juventude e parte da sua vida adulta na cidade de Martinópolis, lugar pela qual guarda profundo carinho e memórias afetivas. Desde cedo, Luciano demonstrou dedicação e espírito de serviço. Sua trajetória profissional teve início em 3 de dezembro de 1993, quando começou como bolsista na Prefeitura de Martinópolis, atuando junto à banda marcial da cidade, uma paixão que cultivava desde criança. Ao observar com admiração a banda marcial sob a regência do maestro Silas, teve o privilégio de participar da banda tocando pratos em diversos campeonatos estaduais e federais. Logo ao iniciar seus trabalhos na prefeitura como bolsista, ofereceu ajuda sendo acolhido por Brandão, que o colocou para atualizar atas. Alguns tempos depois, o pedido do Sr. Enio realizou um curso de datilografia para auxiliar nos registros do Departamento de Compras. Ao completar 18 anos, foi dispensado devido ao término do contrato de bolsista. No entanto, pouco tempo depois, retornou à prefeitura a pedido do próprio Dr. Enio, sendo contratado para atuar em diversas funções: assistente de gabinete, encarregado de patrimônio e compras, encarregado de tributação, contabilidade e tesouraria, e, por fim, como encarregado de licitação e pregoeiro. Sua passagem por essas áreas demonstrou versatilidade, competência e compromisso com o serviço público. Após aproximadamente 16 anos, encerrou sua atuação na Prefeitura de Martinópolis em 31 de outubro de 2008. Sua jornada na área da educação teve início logo em seguida, em 3 de novembro de 2008, quando ingressou na Instituição Paulista Adventista da Educação e Assistência Social, região administrativa do Oeste. Inicialmente atuou como auxiliar de tesouraria e tesoureiro. Entre 2010 e 2013, exerceu a função de administrador escolar assistente. Desde janeiro de 2014, ou seja, há 12 anos atua como administrador escolar efetivo, tendo serviço em unidades das cidades de Ribeirão Preto, Presidente Prudente e atualmente em Lins, onde reside com sua família. Casou-se com Patrícia em 23 de dezembro de 2001, com quem construiu uma bela família. O casal tem 2 filhos, Heitor, de 16 anos, e Otávio, de 14. Luciano é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia há mais de 30 anos, sendo um exemplo de fé e dedicação à sua comunidade. Sua formação espiritual tem sido uma alicerce tanto na vida pessoal quanto na trajetória profissional. Luciano é um homem dedicado à família, à fé e à educação, valores que o acompanham em cada etapa de sua história. Requerimento 110/2025, de autoria do vereador Alzair da Silva Lopes, seja expedido ofício ao senhor prefeito, para que, junto ao departamento competente, apresente informações sobre o executivo pretende cumprir o inciso 7º do caput do artigo 2º da Lei nº 3.437/2024, que possui como objetivo apoiar estudantes na realização do ensino técnico e superior, contribuindo com o fornecimento de transporte escolar gratuito, especialmente relacionada à gratuidade. Requerimento 111/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, seja expedido ofício ao senhor prefeito, para que, junto ao departamento competente, apresente informações sobre a existência de algumas ações efetivas para identificar e reduzir o assoreamento na represa do Balneário Laranja Doce,
e se existe projeto para o desassoreamento já presente no local. Moção de apoio número 20/2025. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, considerando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos assegura claramente o direito à vida a todo ser humano. No entanto, observa-se uma crescente tentativa de relativizar esse princípio fundamental, buscando atribuir à legislação o poder de redefinir seus limites. Considerando que, diante desta tendência, tramita no Congresso Nacional duas importantes proposições legislativas: o projeto de decreto legislativo 03/2025 e o projeto de lei 1904/2024. Considerando que o PDL 03/2025 propõe a suspensão dos efetivos da Resolução 258/2024 do CONANDA. Essa resolução estabelece diretrizes para o encaminhamento de gestantes menores de 14 anos a serviço de aborto sem a devida comunicação ou autorização dos pais ou responsáveis. Tal medida considera a incapacidade civil desses menores, conforme previsto no artigo 4º do Código Civil, e negligência o papel essencial da família e do Estado na proteção dos mais vulneráveis. Considerando ainda que o PL 1904/2024 propõe a tipificação do aborto de fetos viáveis como crime de homicídio, visando corrigir uma grave distorção. Até 2022, a Organização Mundial da Saúde limitava o aborto à fase de inviabilidade fetal, mantendo a coerência entre os parâmetros médicos e jurídicos. Contudo, a nova classificação da OMS permite a interrupção da gestação independentemente do estágio gestacional, abrindo perigosamente a possibilidade de aborto de fetos plenamente desenvolvidos e com capacidade de sobrevivência fora do útero. Por essas razões, apresento à mesa, ouvido do outro plenário, moção de apoio ao projeto de decreto legislativo 03/2025 e o projeto de lei 1904/2024 em tramitação no Congresso Nacional. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 18 de junho de 2025, de autoria do vereador Alexandre Pérez Canguçu. Sem mais, senhor presidente. Encaminho para a ordem do dia desta sessão as seguintes matérias: requerimentos número 110 e 111 de 2025, moção 20 de 2025. Justificativa de requerimentos, com pedidos de informações. Concedo prazo de 5 minutos para o vereador Alzair, autor do requerimento número 110 de 2025, justificá-lo. Declino, senhor presidente. Concedo prazo de 5 minutos para o vereador Ricardo Trombini, autor do requerimento número 111 de 2025, justificá-lo. Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha aqui nessa noite, a todos aqueles que nos acompanham através da Rádio Nova Onda 104,9 e através das redes sociais, uma boa noite a todos. Nobres vereadores, peço o voto de vocês e apoio neste requerimento 111, aonde nós vamos solicitar da Prefeitura quais as providências estão sendo tomadas, primeiramente, para reduzir o assoreamento na represa, no Balneário Laranja Doce, e se ali existe algum projeto, alguma ideia, algum caminho para desassoreamento. É um questionamento de moradores que já vem há algum tempo, e faz também algum tempo que nós conversamos com o vereador Isaías para que a gente pudesse aí, buscar soluções para o caso. No entanto, com tantas ações atropeladas, com essas atrapalhadas que o Poder Executivo tem feito aí nos últimos anos, muitas vezes toma tempo da gente para buscar aí projetos que trazem soluções efetivas para o nosso município.
Nós sabemos que, primeiro, o assoreamento que vem acontecendo dia após dia na represa é evidente e tem que ser estancado. Eu lembro que, quando nós estávamos na campanha com o Antonino, existiam várias propostas para o local, né? Muitas pessoas às vezes até brincaram por uma fala dele, mas tinha bastante proposta para o local, aonde poderia resolver primeiro o assoreamento e aí posteriormente fazer ali o desassoreamento daquelas áreas. Nós sabemos, quem conhece bastante a represa, sabe-se que ali em algumas áreas está praticamente, a navegação é praticamente impossível, em algumas áreas as pessoas nem chegam perto porque corre o risco de ficar ali, de ter seus equipamentos estragados, e nós sabemos que tem que ter uma solução, mas para que ter uma solução, a prefeitura ela tem que ter aí um projeto para que corra atrás da verba. Aí a pessoa fala, mas por que então não corre atrás da verba do esgoto? É totalmente diferente. A verba do esgoto, muitos de vocês lembram que já veio para o nosso município e lá atrás não foi concretizado o esgoto. O assoreamento, eu acredito que um projeto bem elaborado, nós conseguimos aí buscar esses recursos. Nós sabemos que um dos pontos aonde faz com que esse assoreamento ocorra na represa é ali no córrego do Alegrete, ali talvez é um dos principais pontos, visto que aquela ponte do lado público ali, nós vimos ali como ficou assoreado ao longo dos anos, ali é num local profundo que hoje, em alguns lugares, é só o córrego mesmo que passa. E nós sabemos que foi começado na administração do prefeito Baixinho, depois na administração do Marcos Freitas, foi feito mais uma parte, mas infelizmente a obra ela não chegou a ser entregue e concretizada da forma adequada, visto que caiu ali e deve ser motivo ali de procedimento administrativo para apurar responsabilidades. E agora tem uma pelo FID, a qual também o prefeito assinou convênio recentemente. Então, eram ações que já deveriam ter sido tomadas para que primeiro estanque esse assoreamento. E aí nós temos que ter um projeto para que a gente possa também ajudar, possa também tentar e correr atrás de caminhos que faça essa limpeza ali na represa. Isso é extremamente importante para a sobrevida do nosso balneário. Então, é um assunto que nós sabemos que não é barato, sabemos que é um assunto de muito recurso, mas demanda tempo. Se a gente não começar a fazer esse debate, nós não vamos aí conseguir ao longo dos anos fazer com que a prefeitura se mexa nesse sentido também. Então, se querem falar em turismo, se querem falar em manutenção da represa, também se passa por essa ação. Então, nós estamos aqui, junto com os companheiros também assinando esse requerimento, para que a gente tenha essa informação e sirva também para fazer com que a prefeitura ela se mexa nesse assunto. Obrigado, senhor presidente. Recebimento de ofício resposta. Concedo a palavra pelo prazo de 5 minutos ao vereador Alzair, autor do requerimento número 73 de 2025, tendo em vista o recebimento do ofício resposta número 336, protocolo 815 de 2025, referente ao projeto de lei número 22. Apreciando a matéria, senhor presidente. Discussão de pareceres de comissões não há. Concedo a palavra livre aos inscritos da sessão de 2 de junho. Vereador Alzair. Senhores vereadores, público presente, internautas, ouvintes da rádio, uma boa noite a todos. Quero aqui já poder expressar a grande necessidade que há na manutenção ali no balneário enquanto aos buracos em toda aquela orla do balneário, tanto no asfalto quanto também a manutenção das ruas ou até estradas ali no balneário, porque há várias ruas ali que ainda não tem asfalto e, porém, falta muito manutenção. E vários moradores estão ali aguardando que se tape esses buracos e que se resolva essa manutenção daquelas estradas. Muito bem. Temos na emenda impositiva ponto de ônibus para o final da rua 32,
onde as crianças pegam o ônibus, e até agora estamos aguardando esse ponto de ônibus para ser instalado ali no final da Rua 32. Então, que se atente o Poder Executivo, juntamente com os departamentos competentes, para que venha atender às necessidades ali do balneário. Não adianta somente a limpeza básica, mas precisa também de uma grande manutenção nas ruas, nas estradas de terra e também na iluminação pública ali no balneário, que é de extrema necessidade para que a população venha a ser atendida. Eu estou até aguardando aqui para que as reuniões, o projeto hoje passou pelas comissões, o projeto de financiamento para o saneamento básico da represa Laranja Doce, e que nós possamos apreciar essa matéria com bastante calma e transparência, tendo em vista que é algo muito esperado por toda a população da represa Laranja Doce. Espero também, senhor presidente, que tenha audiência pública também na represa, tanto na represa quanto aqui também nesta Casa de Leis, para que possamos apreciar essa matéria com bastante atenção e possamos chegar a um denominador comum. Tendo em vista que precisamos também de vários requisitos, tanto contábil quanto também projetos sobre esse custo que está dentro desse projeto, e nós precisamos estudar bem essa matéria e se atentar bem tudo o que está dentro desse projeto. Da sessão de 2 de junho também estava inscrito, declínio da palavra. Sessão dos inscritos dia 9 de junho. Vereador Ricardo Trombini. Senhor presidente, nobres vereadores, a todos aqueles que nos acompanham nesta noite, uma boa noite a todos. Gostaria de usar essa tribuna, senhor presidente, para falar sobre o evento que aconteceu na nossa cidade no dia de ontem, aonde foi promovido o primeiro café solidário da APAI, com o intuito de reunir motociclistas, ciclistas e proprietários de carro antigo. A entidade realizou um evento no salão da APAI Rural, aonde trouxe essas pessoas para nossa cidade em um ato de solidariedade. Mas, acima de tudo, gostaria de enfatizar, quem esteve lá presente, o João esteve lá presente, a potencialidade que existe no evento desse daí para o nosso turismo. E isso serve muito de alerta para o nosso departamento de turismo, para o prefeito municipal, que ontem nós tivemos lá uma iniciativa privada de uma entidade, aonde conseguiu trazer gente de toda a região, gente de outras regiões, para a nossa cidade, para um evento num ambiente extremamente saudável, um ambiente extremamente de pessoas que respeitam o evento, um evento onde deu repercussão em todas as redes sociais da nossa região, falando da APAI, mas também da cidade de Martinópolis. Nós estamos vendo e não podemos deixar passar o tanto que esses eventos, tanto ciclismo, quanto motociclismo, quanto os carros antigos, movem as pessoas, tanto aqueles que têm, que são proprietários, mas também aqueles que gostam de ver belas motos tinham lá, carros antigos.
Nós vimos ali mulheres, crianças reunidas. E isso dá um sinal verde para que a prefeitura também esteja presente nesses eventos, para que nós possamos aí fazer encontros dessa magnitude, para a gente chegar a 800, a 1.000 pessoas, a 1.500 pessoas, porque nós temos essa capacidade no nosso município de trazer essas pessoas, seja na represa, seja no Salão da Pai. O Leonardo, que é proprietário do Pão com Linguiça, que foi uma das pessoas que encabeçou o evento, já parabenizo ele por conseguir mobilizar todas essas pessoas, inclusive já está para lançar aí um roteiro, uma rota para os motociclistas, que envolve da nossa cidade, passa por outras cidades, Adamantinas, passa por Tecendá, Caiabu, enfim, por outras localidades, aonde vai trazer visibilidade para o nosso município. E quando essas pessoas vêm para o nosso município, os postos de gasolina vão ganhar, os nossos comércios vão ser utilizados por essas pessoas, e aí sim nós começamos a falar em divulgação da nossa cidade. Então, parabenizo aqui a todos aqueles que estiveram na frente do evento, e que eu tenho certeza que o segundo Café Solidário vai ser programado e vai ser aí até muito maior do que ocorreu na data de ontem. Também gostaria aqui de enfatizar, senhor presidente, nós temos aí recebido diversas reclamações na rodoviária da nossa cidade. Isso parece que essa semana principalmente virou uma canalização de reclamação à rodoviária. A prefeitura ela fez uma reforma em um dos boxes, o que tornou a rodoviária mais feia ainda, porque evidenciou um local reformado e os outros ali de forma antiga. As pessoas que ali trabalham até tentam fazer a limpeza, mas o local ele está feio. Nós temos ali um mercado sendo construído, outro sendo ampliado. Nós temos ali vários comércios que abriram ali na redondeza. E aí a prefeitura tem que fazer a parte dela. Tem iluminação ali para ser corrigida. Tem que terminar a reforma que começou. Tem que deixar aquela região como outras na nossa cidade mais bonita. Porque nós temos que ter em algum lugar na cidade que as pessoas cheguem e falam, pô, aqui tá bacana. E tirando o que a iniciativa privada faz, o público não consegue fazer o mínimo. Nós tivemos ali no ano passado o prefeito dando esperança para as pessoas que levantou uma máquina de recapeamento, aonde fez, embora mal feito ali na avenida, o recapeamento, mas daria para fazer algumas habilitações com os servidores e melhorar. E aí simplesmente passou a eleição, aposentaram a máquina, ninguém mais fala na máquina de recapeamento na nossa cidade. Nas eleições foi tão simples colocar a máquina para funcionar. Foi tão simples fazer o vídeo para a máquina do recapeamento. As pessoas tiveram a esperança que aos pouquinhos a prefeitura voltaria a fazer. E aí, de repente, para tirar de onde ela estava ali, que ficou parada ali descansando, ali perto da estação ferroviária, nós tivemos que fazer um requerimento perguntando sobre ela. Para aí tirarem de lá e esconderem a máquina, porque o que foi feito está escondido. Então isso nos deixa bastante entristecido, uma vez que as pessoas tinham esperança, João, que o recapeamento ia acontecer pela prefeitura e que ia acontecer aos poucos, mas ia estar com frequente. Hoje, se nós não conseguimos uma emenda, não se faz recapeamento. O governo do estado me parece que sinalizou em mandar um pouco de recursos para cada município, R$1 milhão para alguns municípios aí na região. Mas a gente sabe que se não tiver uma continuidade pelo município, nós não vamos conseguir, ao longo dos anos, entregar uma cidade mais bonita no recapeamento asfáltico.
Então, nós temos que cobrar, porque o prefeito, ele colocou como solução fazer aquela máquina funcionar. Então agora nós temos que cobrar para que continue, que habilite os funcionários, que dê cursos e que aquela máquina ponha para funcionar de novo, que as pessoas querem ver aí o recapeamento. Subindo a Raimundo Rossi, as empresas de ônibus já sinalizam para não entrar mais dentro da nossa cidade. De tão feio que está o percurso que eles fazem, que eles trafegam. Então, nós estamos aí aguardando essas ações para que a gente possa aí também ajudar no que for preciso. Em relação ao financiamento do esgoto da represa, eu acho que foi muito prudente da comissão pedir aí audiência pública, porque nós estamos tratando de um grande volume de dinheiro, e assim como nós fizemos na gestão passada, de primeiro ouvir as partes, ver para que era. Na ocasião era para pavimentação asfáltica, mas não tinha nem projeto de que rua ia ser recapeada. E depois nós descobrimos que era tudo maracutaia. Então nós temos que saber, esse projeto... o promotor está pedindo, vai me desculpar. Promotor não foi eleito vereador, promotor não foi eleito prefeito da nossa cidade. O dia que o promotor quiser fazer as interferências na administração, aí ele vai ter que se candidatar. O que ele vai cobrar é o que está dentro da ação. E aí o município vai ter que tomar suas providências. Nós temos que fazer o que for de bem para o nosso município. Se nós verificarmos lá na frente que é viável aprovar o financiamento, sem problema nenhum. Mas a prefeitura vai ter que dar muita confiança, porque eu já disse aqui na audiência pública, nós temos obras paradas de R$100 mil, de R$150 mil, e aí nós queremos saber como vai executar um projeto de R$20 milhões. Inclusive com um projeto que, se for daquele inicial não conseguir mudar, é algo que coloca a nossa represa em futuro em risco, segundo quem entende de engenharia. Então nós vamos aí debater em audiência pública, chamar a população para participar, para que a gente, cada um guie aí seu voto nesse projeto. Obrigado, senhor presidente. Vereador Alexandre. Senhor presidente, novos vereadores, público aqui presente. Boa noite a todos. Uma boa semana a todos. Funcionários da casa. Temos uma boa semana, uma semana de trabalho. Todos os vereadores. Senhor presidente, tivemos aqui alguns meses atrás, junto com o deputado Mauro Bragato, onde agradeço ao seu representante aqui no nosso município, o seu assessor Luiz Carlos, juntamente com o deputado Mauro Bragato, 150 mil. Então está aqui hoje o ofício, entregue em mão do vereador, entregou aqui também em mãos do vereador Gabriel e Alemão, R$150 mil, que já está na conta da prefeitura, para direcionar a Santa Casa de Martinópolis para cirurgias eletivas, onde vai contemplar mais 254 mil junto com os vereadores que fizemos da emenda impositiva do ano passado, que será mais de R$400 mil de cirurgia e exames destinada a esse ano aqui na Santa Casa de Martinópolis, para começar, se Deus quiser, para o mês que vem já os ambulatórios. Então está aqui, 150 mil, já dando iniciativa dos trabalhos, né, desse projeto que vem de 2022. Senhor presidente, estive na inauguração na semana passada no Luci Montoro, em Presidente Prudente, um hospital que vai ser comandado pela Associação Lar São Francisco, Providência de Deus, dos Frei, que coordena o hospital regional. Estive na inauguração lá, tem o vereador aqui de Trombini, esteve lá com a gente, vereadora Neia, lá de Caiabu, e outros vereadores da região e prefeitos. E algo me chamou a atenção. Porque o hospital Luci Montoro, não sei se todos estão em conhecimento do hospital,
Ele vai ser um hospital dia, aparentemente. Ele vai só funcionar de segunda a sexta-feira. Então, porque muita gente fala, o hospital vai funcionar de domingo, ele não vai ter pronto-socorro, ele não vai ter UTI. Não. Luci Montoro é uma rede que existe, né? Para manter um trabalho de reabilitação a alguns pacientes. E pacientes amputados, AVC, pacientes com sequelas de AVC, politraumatizados, enfim. É um trabalho que vai ser realizado muito bom no hospital. Esperamos que seja muito bom. Pelo menos os profissionais que foram contratados, o enfermeiro Leopoldo, conheço, excelente enfermeiro. O Danilo, que foi fisioterapeuta aqui, hoje é RT lá também da parte de fisioterapia. A fisiatra que está vindo aí é uma médica excelente, conheço o trabalho é um trabalho que tem um know-how enorme, essa fisiatra que está vindo. Então é um trabalho, uma demanda de fisiatria. Mas o que me chama a atenção é... A gente tem que estar de olho, vereadores, fiscalizando. Inclusive essa audiência pública aqui de quarta-feira, já quero deixar aqui relatado, já falando antes o que pode ser acontecido, porque muita gente fala, audiência pública da saúde regional. Audiência pública da saúde regional. Nós temos que, a questão da audiência pública aqui é para regionalização do Conselho de Saúde. Que nós temos Conselho de Saúde só estadual e municipal, não temos regional. Por isso que não temos força de fiscalizar muito. Não tem força por causa disso, não tem regionalização, Minoro. Então a gente está fazendo essas audiências públicas que vai ser em Martinópolis, depois provavelmente vai estender para outros municípios aí, para ganhar força. Porque às vezes o vereador aqui, chega aqui, alguém procura o vereador independente da saúde ou não. Mas o vereador tem que ter um caminho. Não, eu vou procurar a regionalização do Conselho de Saúde Regional. Por quê? Porque não está tendo a cirurgia, porque não tem o exame, porque o paciente está na fila. E o Conselho de Saúde, a regionalização do Conselho de Saúde, é para fortalecer isso, porque não temos órgãos fiscalizadores hoje na região. Não temos. É dificilmente. O que eu estou falando? Regionalização de pessoas técnicas, que sabem fiscalizar o que vai ser fiscalizado. Tem que ser fiscalizado. Por exemplo, o deputado, ele chega num ambiente hospitalar hoje, ele é um cara político. Ele não é um cara técnico. Ele senta numa cadeira, tomar um cafezinho com a diretoria de um hospital regional, vamos lá, hospital regional. Ele senta, toma um cafezinho, mas ele não passa dali da cadeira. Ele não vai descer no pronto-socorro e vai ver aquela demanda toda. Nossa, tá cheio o hospital. Ô deputado, manda recurso. Ô deputado, manda mais 1 milhão. Ô deputado, manda mais meio milhão. É assim que faz. Não tem o lado técnico de enxergar. Mas e o dinheiro que está chegando no hospital? E o dinheiro? Quanto que está chegando no hospital geral? Vocês sabem? Não sabem. Nós vamos demonstrar aqui, ó. Nós temos que demonstrar aqui para todo mundo ver quanto que tem por mês. São mais de 20 milhões por mês. A demanda hoje do atendimento hospitalar terciário. Quantos milhões vai chegar então para o estadual? Quantos milhões vai para o Luci Montoro? Quantos milhões vai para o AME? Espera aí. E o que estão oferecendo com esse dinheiro todo? Por exemplo, entra numa fila de otorrino hoje aí uma criança. 4 anos. Entra numa fila, pode puxar o cross. Tem cross aí de 5 anos esperando uma cirurgia, 10 anos esperando de vascular. Não opera vascular, não opera joelho. Ué, mas cadê os pacientes? Cadê os pacientes? Todos os municípios piorando os quadros, já morreram. Então, por isso que nós temos que fazer essa audiência pública e fortalecer isso. E nós, como Câmara, nós, como vereadores, como legislativo, tem muita força, vereadores. Nós temos muita força. Vocês não têm noção da força que nós temos aqui. O poder que nós temos na mão de lutar por um povo que está aí fora. Porque vamos lembrar uma coisa. O dinheiro que vem para os hospitais aí é público. Não vem do bolso de ninguém, não. É público. É dinheiro público. É dos impostos do Estado. É dos impostos dos municípios. Tá? E se a gente não chegar lá com firmeza, fortalecido com o legislativo do lado, executivos, não tem força. Sabe por quê? Porque eles não querem saber, eles vão enrolar a cabeça. Quando vê que o vereador chega lá que não tem conhecimento zero, e engole. É um cafezinho. Ô vereador, tira uma foto aqui comigo. Você esteve no hospital regional. Mentira!
Vamos chegar lá, junto, perguntando o que é verdade, o que tem lá dentro, que as coisas não estão acontecendo. Então o Luci Montoro, ele é uma perna e um braço de um serviço que é para funcionar. Que é mais de R$1 milhão por mês que vai funcionar o hospital. Profissionais bons, contratados, excelentes, eu conheço. Excelentes profissionais. Material, nós não conseguimos entrar no hospital para conhecer. Então nós vamos ter que voltar lá. Que dificultou, o Trombini estava lá. Não conseguimos entrar no hospital. Fecharam a porta do hospital para entrar o governador, para entrar o secretário de saúde do estado. Mas cadê os vereadores políticos que era para entrar, que vai estar na região aqui? Vai ter tratamento ocular, cirurgias, né? Tratamento de oftalmo. Mas espera aí, nós vamos ter que saber a demanda, porque não dá, gente, para a gente ficar aqui assistindo e as pessoas perguntando para vocês se está parado e outra, a gente fazendo com emenda positiva, coisa que o Estado tinha que fazer. A gente sabe que politicamente isso é bom, mas não é o nosso dever. Quem tem que fazer isso é o Estado. É o Estado que tem que fazer isso. Só que às vezes o governador, ele vem aqui, é o que passam para ele. Doutor Ileus, sabendo, é o que passam para eles, a verdade. Mas será que é verdade o que está acontecendo? Será que nós estamos passando aqui um problema sério na nossa região? E aí? A enfermagem lá está ficando doente dentro do hospital. Eu mostro para vocês. É suicidando. É um monte afastado com depressão. Por quê? São cobrados com salários injustos, que a enfermagem não ganha. Que não ganha. E também não prepara os profissionais. É pegar o profissional e jogar dentro do pronto-socorro terciário e falar, se vira, filho. Se vira. Não tem preparo psicológico. Eu posso falar porque eu trabalhei 29 anos na enfermagem. Não é 29 dias. Eu passei por vários problemas. Cresci. Hoje a nova demanda, hoje estão reclamando, mas nós temos que preparar os profissionais que vêm hoje. Temos que lutar por eles, porque quem é o futuro que vai cuidar. Senão não vai ter profissional. E é isso. Depois eu continuo a minha fala. Então eu quero... Os vereadores todos estão convocados para essa audiência pública. É importante vocês falarem da demanda, vocês falarem também dos problemas que vocês têm visto. E também vai vir pessoas de fora para falar também dos problemas. Igual eu estou falando para o Trombini, do IANSP. O Trombini é um cara que luta pelo IANSP. Temos que lutar pelo IANSP. Vocês estão esperando aí numa fila enorme. Muito obrigado, senhor presidente. Retornarei com a continuação com a minha fala. Vereador Alessandro. Declino. Vereador Alzair. Declino. Vereador José Ricardo. Boa noite, senhor presidente, população que nos acompanha pelas redes sociais e público aqui presente. Eu quero iniciar minha fala nessa noite manifestando aqui um profundo pesar pelo falecimento de uma grande mulher empreendedora aqui do nosso município. Falecimento ocorrido na última sexta-feira. Ela estava internada no Hospital de Esperança. A Úrsula Patrícia Sanches Rufino, esposa do César, filha do seu Nelson e da dona Regina. Expresso aqui todo o meu sentimento a toda a família, aos filhos, a Issa, Augusto, Estela, a irmã Gláucia, enfim. É muito triste a gente ainda acompanhar, né, no século que a gente vive, no ano que a gente vive, ainda não há cura para algumas doenças que a gente tem visto que vai assolando a pessoa, e mesmo os hospitais fazendo o máximo, com todo carinho, oferecendo o que a medicina tem aqui no Brasil, nós ainda vimos e sentimos na pele todas essas tristezas que vêm assolando várias famílias. Então, fica aqui publicamente eu venho expressar com nó na garganta. É uma pessoa muito, muito próxima a mim, a família dela, e espero que Deus, na sua infinita misericórdia, venha nos consolar toda a família. E eu também agradeço aqui publicamente
logo no início do tratamento, em busca de um hospital. O vereador Xande da Saúde, ele prontamente nos ajudou, nos auxiliou. Fica aqui também meu agradecimento a ele. Todas as pessoas que estenderam as mãos, da comunidade e fora daqui também. Senhor presidente, nós temos apontando, semanalmente apontando aqui, falhas que acontecem na nossa cidade, não porque nós somos chatos ou porque a gente quer mostrar os erros, não. Porque é um dos nossos deveres. Além de apontar, a gente também tem que tentar mostrar algum caminho para ser solucionado. Nessa semana, eu apresentei algumas indicações acerca de tapa-buraco. A gente sabe que o recapeamento é algo caro e que a cidade vem acumulando. Eu estou como vereador há poucos meses, né, nós começamos praticamente em fevereiro aqui, então há poucos meses, mas as minhas indicações ali no portal da Câmara, quem quiser entrar lá e ver, você vai perceber que toda semana eu venho apontando e buscando respostas para as necessidades da população. Então, eu anotei aqui algumas ruas que alguns munícipes já me falaram, mas não é só um quarteirão, é a extensão da rua. O que significa isso? Significa que é uma necessidade extrema de bairro que não está perto do centro, mas que é de uma via de grande fluxo de veículos. Então, ali no Jardim Paulista, a gente percebe que na Humberto Marçom, em toda a sua extensão, é buraco, você sai de um e cai no outro. Na rua Nicolau Falkenbach, também ali nas proximidades do Jardim Paulista, a mesma coisa. Na rua Moacir Marcondes, no Jardim Pioneiro, buraco em cima de buraco. Na José Germano Alves, no bairro São Judas, também uma quantidade exorbitante de buracos. Pois bem, não é só nessas localidades. Se você procurar lá, conforme eu disse, você vai ver que tem várias indicações de outras ruas, crateras enormes. Bom, diante de tudo isso, a gente sabe que para recapear todas essas ruas, como eu disse, vem acumulando, e é a mesma coisa, a dona de casa sabe disso. Se acumular muita roupa para passar, ela não vai conseguir passar num dia só. E aqui a gente não vai conseguir em 2, 3 meses resolver todos os problemas. Mas nós podemos amenizar esses problemas. De que forma? Com tapa-buraco. Nosso grupo, nós vereadores do União Brasil, nós buscamos parcerias constantemente com os nossos deputados. E nós aqui de primeira mão já podemos falar nessa noite que nós temos conquistado para ajudar nesse momento aí de sofrimento das vias públicas da nossa cidade, conseguimos R$650 mil para que seja feito o recapeamento de algumas ruas. Logo mais nós estaremos falando quais serão essas ruas, mas nessas ruas de bairro, no primeiro momento, fazendo esse tapa-buraco já vai solucionar grande parte dos problemas. Então eu venho nessa noite, senhor presidente, deixar aqui esse esclarecimento para toda a população, dizendo, viu, os senhores vereadores também quanto a isso, que nós precisamos continuar falando aqui nessa Casa de Leis sobre os problemas no asfalto da nossa cidade. Nós não podemos passar semana e por semana e deixar esse problema de fora. A gente precisa falar aqui, porque o que não é falado é esquecido. Então vamos continuar falando, buscando recursos e parcerias. Então, conforme eu disse aqui, os deputados do União Brasil, Alexandre Leite, Milton Leite, já foi até, já li nos autos ali, toda a documentação, e logo nós estaremos também, além desse serviço aí de recapeamento, estaremos recebendo alguns veículos também conseguidos pelo nosso grupo para atender a nossa população de Martinópolis. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a presidência ao vereador Leandro Valentim. Passo a palavra ao vereador Gabriel Valões Santos. Senhor vice-presidente, boa noite, nobres colegas, público aqui presente.
público que nos acompanha pelos meios sociais, pela Rádio Nova Onda FM. Senhor vice-presidente, gostaria, primeiramente aqui, de agradecer o deputado estadual Mauro Bragato, né, mais uma emenda aí parlamentar que ele destina para o nosso município, dessa vez aí no valor de R$150 mil. É um pedido aí, né, do nosso colega Xande aqui para a nossa cidade, né, ao qual ele tem, né, feito, né, questão de participar e de ajudar nos quesitos aí das emendas para cirurgias eletivas. Vai ser destinado à saúde e depois vai ser revertido em cirurgias eletivas aqui no nosso município. Então, gostaria de agradecer aqui o deputado estadual Mauro Bragato, né, que também já nos sinalizou algumas outras emendas aí que será destinada a este ano, assim como ele vem fazendo outros anos aqui, e é isso que a gente precisa, né? Cada vez mais deputados que ajudem a nossa cidade, que nos enviem recursos, que infelizmente já tem alguns anos que o que a gente tem visto em movimentar muito a cidade são essas emendas impositivas, né? Não só, não o recurso que tem do Tesouro, mas sim essas emendas impositivas aí através dos deputados, tanto estadual quanto federal. Então que fica aqui meu agradecimento ao deputado por mais essa emenda destinada ao nosso município. Gostaria também de comentar aqui, senhor vice-presidente, sobre a FEICORT. Estive presente lá, juntamente com o vereador Minoro, e lá nós tivemos a oportunidade de bater um papo aí com diversos deputados, secretários, né, o governador do estado de São Paulo, e vários desses deputados já sinalizaram também o envio de recursos aqui para o nosso município e também se colocaram à disposição para a resolução de alguns problemas que a nossa cidade vem enfrentando. Então, não vou adiantar nada aqui, porque por enquanto foram conversas prévias. Nós aproveitamos o evento aí para fazer contato com esses deputados, e ao qual nós vamos futuramente, agora posteriormente, estar visitando aí os gabinetes aí, para ver o que a gente consegue de ajuda, né, para que, né, seja implantado no nosso município. Então, por enquanto é só, senhor presidente, senhor vice-presidente, e eu agradeço. Eu vou deixar, porque eu tenho mais falas inscritas aqui hoje. Obrigado. Retorno à presidência o vereador Gabriel Valões Santos. Vereador Alzair. Essa palavra de descrição já dessa sessão, tá, vereador? A partir de agora todos são dessa sessão. Declino. Vereador Xande. Declínio. Vereador José Ricardo. Declino. Vereador Alessandro. Declínio. Vereador Pedro Henrique. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, ouvintes da rádio, o que nos assiste através das redes sociais. Vou ser breve aqui, senhor presidente. Quero aqui, primeiramente, agradecer aos servidores ali do Departamento de Saúde, na pessoa ali do Cássio, um parceiro que voltou ali para a saúde e está desempenhando a sua função com extrema conhecimento, aonde ele está à frente ali das licitações, fazendo todos os procedimentos, processos administrativos, para que sejam feitos ali as requisições, né, das emendas impositivas, de emendas dos deputados. Então, assim, depois do retorno dele ali, já conseguimos aí a licitação de 3 ambulâncias, um veículo de 7 lugares, micro-ônibus, van. Todas essas são de emendas de deputados do ano passado, enfim. Mas ali eu quero aqui mostrar que todos fazem o seu papel, busca essas emendas com os deputados, tem essa função, né, de correr atrás, mas também a gente tem que aqui elogiar as pessoas que estão ali por trás, que fazem acontecer, que é os que fazem todo o procedimento. Não é fácil, é um trabalho ali árduo, a gente sabe, parte jurídica, o que eles passam ali no dia a dia. Então, agradecer aí ao Cássio, o Departamento de Licitação, pelo belo trabalho que eles estão executando aí no Departamento de Saúde e na licitação. Quero agradecer também ao diretor Edivaldo, que atendeu aí um pedido ali dos munícipes do assentamento,
em relação aí devido às chuvas, algumas estradas ali ficaram inviáveis para passar. Eu pedi para ele se ele tinha dar essa atençãozinha lá para os moradores e ele se prontificou. Na segunda-feira mandou os maquinários lá, já acertou, fez um paliativo lá e agradecer aí pela parceria de sempre. Senhor presidente, hoje eu recebi algumas ligações de algumas mães em relação à parte da mudança que vai ocorrer ali na parte da pediatria do posto, na marcação das consultas. Então, assim, não estou à frente de momento, estou de férias, não pude ali expressar uma resposta definitiva sobre essa situação, porém é uma situação que é bem complexa, pois hoje a pediatria aqui da UBS, nós temos uma pediatra que atende 180 vagas mensal via CIOP. Essas consultas eram marcadas na última quarta-feira de cada mês, muitas vezes às 9 horas da manhã já não tinha mais essas vagas. Então muitas mães ali ficavam sem o acompanhamento das suas crianças recém-nascidas, porque a demanda é grande demais. E pelo que foi passado meio por cima, vai ser feito um procedimento pelos PSF dos bairros. Então vai ter o acompanhamento pelos médicos dos bairros e o médico que vai fazer o encaminhamento quando tiver a necessidade de encaminhar essas crianças para essa pediatra. Então, assim, de momento vou levantar essas informações, ver o que vai ser feito, o que a gente pode estar ajudando e estar melhorando, porque é uma demanda muito grande do nosso município. Então amanhã vou estar entrando em contato com a diretora da saúde, a Maria Fernanda, e vamos ver ali o que pode ser feito para melhorar. Porque os postinhos de saúde não é fácil você também, às vezes, conseguir vaga. Muitas vezes você tem que ficar madrugando, falar a verdade, mãe com crianças ali no tempo, porque é muito rápido ali as marcações e depois fica dias e dias para conseguir. Então, essa demanda vou estar à frente, vou correr atrás. O que eu puder fazer, vou estar fazendo, com as emendas positivas para o ano que vem, para tentar fazer essa contratação de um segundo pediatra via a emenda positiva. Então, é isso, senhor presidente. Vamos estar sempre aí na luta com o povo, porque é o que eu falo. Nós não temos que ser lado de oposição, nós temos que correr atrás do que é bom para o munícipe. É eles que nos elegeram, então é para eles que nós vamos trabalhar e se dedicar. Boa noite a todos. Segunda parte desta sessão, ordem do dia. Peço ao senhor secretário que realize a chamada dos senhores vereadores. Ocasião que os vereadores podem registrar nosso sistema eletrônico. Alessandra Aparecido Pereira. Presente. Alexandre Pérez Canguçu. Presente. Alzair da Silva Lopes. Presente. Gabriel Valões Santos. Presente. João Carlos de Oliveira. Presente. José Ricardo de Lima. Presente. Leandro da Silva Valentim. Presente. Paulo Henrique Soares. Presente. Pedro Henrique Teixeira. Presente. Ricardo Trombini. Presente. Rubens Minoru Hayashi. Presente. Verificada a presença da maioria absoluta dos vereadores, consulta o plenário e se dispensa a leitura das matérias constantes da ordem do dia, visto que já foram lidas no expediente com votação desta sessão e sessões anteriores. Dispensada a leitura, passamos para matérias em único turno de discussão e votação. Votação de requerimentos. Requerimento número 110 de 2025, de autoria do vereador Alzair da Silva Lopes, que solicita informações relacionadas ao transporte para estudantes de nível técnico e superior. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados.
Os que forem contrários se levantem. Solicito aos senhores vereadores que registrem o voto no nosso sistema eletrônico. Voto. O requerimento número 110 de 2025 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, a Secretaria para as Providências Legais. Requerimento número 111 de 2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que solicita informações sobre identificação e redução do assoreamento da represa. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Os que forem contrários se levantem. Solicito aos vereadores o registro do voto em nosso sistema eletrônico. O requerimento número 111 de 2025 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, a Secretaria para as Providências Legais. Continuando nas matérias em única discussão e votação, passamos para a discussão e votações de moções. Moção de apoio número 20 de 2025, de autoria do vereador Alexandre Pérez Canguçu, a projeto de decreto legislativo e projeto de lei no âmbito federal. Coloco a referida moção em discussão. Vereador Xande da Saúde. Senhor vereadores, presidente, senhor vereadores, o grupo aqui presente, colegas vereadores, eu peço aos senhores essa moção de apoio pelo projeto de decreto legislativo 03/2025, que visa suspender a resolução da CONANDA, que permite o acesso de gestantes menores de 14 anos aos serviços de aborto sem autorização dos pais. E o projeto de lei 1904/2024, que propõe a tipificação do aborto de fetos viáveis com o crime de homicídio. Em suma, a moção busca endossar medidas legislativas que restringem o acesso ao aborto, defendendo a autoridade parental e a criminalização da interrupção da gravidez de fetos com a capacidade de sobrevivência. Essa moção, ela tem rodado aí já até provavelmente o nosso estado inteiro, né? Agradeço até a Jorge lá de Mojimirim, nós temos o contato lá, uma pessoa que luta pelos direitos humanos aí, realmente das crianças. E estou tramitando esse projeto de decreto, esse projeto de lei, que possamos dar moção de apoio para não acontecer essas mortalidades aí que estão para vir, que já em fetos, a sistolia fetal e também o aborto em crianças menores de 14 anos sem autoridade dos pais. Então nós podemos aí ganhar essa força aqui pelo Legislativo, está passando por várias câmaras municipais, para a gente encaminhar essa moção aí, para fortalecer, na verdade, esse trabalho em cima dessas situações que podem acontecer aí futuras para o nosso Brasil, na verdade o mundo, né? Em alguns países parece que já são realizados, mas aqui no nosso Brasil não podemos, inadmissível acontecer esses fatores aqui, essas mortalidades aí, por conta do homem que tomar essas decisões. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, coloco a moção em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se levantem. Solicito aos vereadores o registro do voto em nosso sistema eletrônico.
A moção número 20 de 2025 foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. A Secretaria para as Providências Legais. Não havendo mais matéria em único turno, passamos para a apreciação de matérias em segundo turno, com o projeto de lei complementar número 6 de 2025, de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre a autorização ao Executivo para recebimento de imóveis pelo Instituto de Doação, com encargo e da outras providências, que recebeu pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas e Comissão de Finanças e Orçamento. Coloco o referido projeto em segunda discussão. Não havendo quem queira se manifestar, coloco o referido projeto em segunda votação nominal, mediante maioria absoluta. Solicito aos senhores vereadores que registrem seus votos em nosso sistema eletrônico. Vereador Alessandro. Favorável. Alexandre. Favorável. Alzair. Favorável. João Carlos. Favorável. José Ricardo. Favorável. Leandro Valentim. Favorável. Paulo Henrique. Favorável. Pedro Henrique. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. Rubens Minoro. Favorável. Isaías. O projeto de lei complementar número 6 de 2025, de autoria do chefe do Executivo, foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, da Secretaria para as Providências Legais. Finalizadas as matérias em segundo turno, passamos para a apreciação de matérias em primeiro turno, com o projeto de lei ordinária número 32 de 2025, de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária do ano de 2026 e da outras providências. Recebeu pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social e Comissão de Finanças e Orçamento. Coloco o referido projeto em primeira discussão. Vereador Ricardo Trombini. Nobres vereadores, nós estamos aqui hoje discutindo em primeiro turno a Lei de Diretrizes Orçamentárias e muitos podem falar, mas cadê as emendas dos vereadores? As emendas serão feitas aí para a segunda votação. Amanhã nós vamos estar aí trabalhando em algumas emendas que nós já fizemos no passado, outras nós vamos reforçá-las. Já dissemos aqui na audiência pública, principalmente o transporte universitário, nós vamos aí fazer uma emenda, e já convidei a todos os vereadores que queiram participar assinando a emenda do transporte universitário. Todos estão convidados para que assinem essa emenda, porque é o momento da Câmara dizer o que ela quer para a cidade. Ah, mas o prefeito vai vetar, a gente quebra. Ah, mas vai na justiça, vai perder. Nós fizemos a nossa parte. O que nós não podemos é projetos dessa envergadura, como a Lei de Diretriz Orçamentária, passar sem que a gente possa debater. Quando nós entramos aqui, nós ouvimos sempre a frase que não dá para fazer emendas, porque o prefeito é um projeto do prefeito, envolve despesa, envolve custos. Mas nós começamos a fazer e várias nós já tivemos resultados. Inclusive algumas hoje, a própria prefeitura já manda dentro do projeto, de tanto a insistência nossa, hoje ela coloca como diretrizes, que é o primeiro passo após o PPA, para que a gente possa incluir na lei orçamentária. Porque senão nós vamos daqui a pouco votar a lei orçamentária e vamos querer aí fazer modificações, e aí sim, sem estar na lei de diretriz orçamentária, nós não vamos ter aí essas condições para estar fazendo essas emendas. Então, é muito importante, a gente vai apresentar para que na próxima segunda a gente possa aí votar e também encerrar esse primeiro semestre. Mas eu chamo a atenção principalmente para aqueles que estão votando pela primeira vez, estudem a lei de diretriz orçamentária, deu vontade de colocar emendas,
tem o departamento jurídico, o nosso jurídico aí da casa para também estar auxiliando, e façam as emendas, porque é momento da gente dizer o que a população quer, o que a população quer dentro do nosso orçamento. Porque muitas vezes o prefeito, até nós mesmos, às vezes queremos algumas ações que por vezes não é a vontade maior da população. Então nós temos que trabalhar sempre para estar aí chegando o mais próximo possível da vontade da população. Nós sabemos que nem tudo nós vamos conseguir atender, mas sabemos também que logo mais nós vamos destinar nossas emendas impositivas, e é importante algumas ações que não estão previstas aí na Lei de Diretrizes Orçamentárias estarem colocadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, às vezes é uma ação que o vereador ele quer efetivar, e se ela não estiver dentro do PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, quando nós formos colocar essas emendas impositivas dentro da execução do orçamento, pode aí ter uma incompatibilidade entre essa parte jurídica, e aí sim pode lá na frente a gente não efetivar essas emendas impositivas. Então é muito importante que a gente faça. Então, aqueles que quiserem também, amanhã nós estaremos à disposição para debater algumas emendas que nós vamos fazer. Também, se quiserem assinar junto, nós estaremos abertos para estar conversando e também aí recebendo outras sugestões. Obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, coloco o referido projeto em primeira votação, informando ao plenário que a votação será simbólica, mediante maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se levantem. Solicito aos vereadores o registro do voto em nosso sistema eletrônico. O projeto de lei ordinária número 32 de 2025, de autoria do chefe do Executivo, foi aprovado em primeiro turno por unanimidade dos senhores vereadores. A Secretaria para as Providências Legais. Neste momento está esgotado o prazo para inscrição de uso da palavra em explicação pessoal. Não havendo mais matéria para deliberação na ordem do dia desta sessão, informo que estão programadas para a próxima sessão a discussão e votação das matérias conforme segue. De autoria do Executivo, projeto de lei complementar número 5 e 7 de 2025, projeto de lei ordinária número 32 de 2025, de autoria do Legislativo, projeto de lei complementar número 3, 4 e 5 de 2025, projeto de lei ordinária número 12 de 2025, projeto de decreto legislativo número 3 e 4 de 2025. Passamos para a explicação pessoal. Concedo a palavra aos vereadores inscritos. Concedo a palavra ao vereador José Ricardo. Senhor presidente, nobres vereadores, todos que nos acompanham pela internet e aqui também presencialmente. Senhor presidente, eu citei logo no início hoje, da minha palavra, e eu vou esclarecer um pouco melhor para a população. Nós conseguimos um apoio de R$650 mil para recapeamento de ruas da nossa cidade. Então nós acreditamos que uma via muito cuidada, enfim, principalmente essas ruas aqui do centro da cidade, onde a gente recebe a entrada de ambulâncias, a gente vê muitas pessoas passando pelo centro da cidade. Então a gente observa que a nossa cidade toda necessita de reparos de grande urgência com relação a recapeamento, tapa-buracos e tudo mais. E como eu disse, mais um esclarecimento, isso tudo foi foi remontando. Foi um problema que não foi sendo corrigido e isso foi se arrastando
por muitos e muitos anos. A consequência disso tudo é o que nós encontramos quando nós saímos aí pela cidade. Muitos munícipes reclamando dos reparos que eles precisam fazer constantemente nos seus veículos. E não são reparos apenas de pneu. Não, são reparos que, na maioria das vezes, são reparos caros. E isso vem implicando para o cidadão muita dificuldade, está trazendo muita dor de cabeça para todo o munícipe. Então nós já, muitos que moram, como é o meu caso, que moramos nos bairros, a gente já escolhe até algumas ruas para a gente andar. Porque a gente sabe que determinada rua é impossível. Fui fazer um teste esses tempos atrás. A minha sogra fez um bolo. Precisei entregar esse bolo. Misericórdia. Como foi difícil. Aí eu fiquei pensando, como as boleiras de Martinópolis sofrem para entregar as encomendas. É muito complicado. Então, estou falando aqui algo que parece ser muito simples, mas é o trabalho da população. É um trabalho que fez o bolo, gastou muito tempo para fazer. É um exemplo aqui. Pode parecer uma coisa muito simples, mas até isso afeta a população. Então, a gente está, parece que num beco sem saída. Porque você fala com um, não tem, não chegou. Fala com outro, a empresa não entregou. Então nós precisamos de medidas urgentes para a nossa cidade. É muito difícil para nós vereadores ficarmos recebendo constantemente reclamações de algo que pode ser planejado e executado. Precisa planejar, precisa executar, precisa ver quais são as ruas de maior fluxo, porque é um problema que já vem se arrastando por anos. Outras administrações foram empurrando com a barriga. Foi feito? Foi feito, mas foi feito o mínimo. E nós agora, para a gente alcançar o máximo, está muito complicado, está muito difícil em pouco tempo conseguir o máximo. Então eu peço aqui para cada vereador, peço para que o Poder Executivo, para que todas as pessoas que trabalham nos setores aí responsáveis pela organização da cidade, no que diz respeito à limpeza, no que diz respeito à manutenção das vias públicas, que tracem metas e planejamento. Porque senão nós vamos sair do lugar. Nós só vamos fazer o tratamento paliativo que não vai resolver. Eu quero também aqui falar sobre as lâmpadas. Eu tenho observado que próximos às escolas, a gente também tem ainda encontrado um grande número de lâmpadas queimadas. Isso me preocupa muito. Perto das escolas, perto de igrejas, perto de fluxo de muita gente. Todas as ruas precisam de atenção, claro que precisam. Mas essas ruas de grande fluxo de pessoas, de estudantes, adolescentes, em fase de 11, 12 anos, a gente tem visto lâmpadas apagadas. Lâmpadas que não estão sendo trocadas, então precisa de planejamento. Eu sei que tem uma lista, eu sei que os trabalhadores nessa fase, nessa área são poucos, mas precisa fazer um planejamento. Nós da educação, toda semana nos reunimos na escola com a diretora e ficamos lá 2 horas além do nosso expediente com o aluno, 2 horas a mais toda semana. No meu caso é toda terça-feira. Bonilha, Adelaide, Escola Gertes, todas as escolas. O Centro de Educação Infantil também. Não tem como uma escola caminhar se não tiver um planejamento. E não tem como um departamento da prefeitura caminhar sem também fazer o seu planejamento. Eu observo que a escola é um local que o horário, para a gente sair da escola, você tem que dar uma falta à aula. Não tem como eu comparecer aqui numa reunião de manhã na Câmara sem ter uma falta. Eu tenho que dar uma falta. E isso é problema meu e está tudo certo. Mas como nós na escola conseguimos cumprir as 5 horas de jornada de trabalho,
no período da manhã, 5 horas de trabalho no período da tarde, o horário de planejamento, que é o HTPC, mais 2 horas. Então, e a gente observa que os departamentos da prefeitura não conseguem separar 1 hora para fazer um planejamento. Então isso é de doer nas costas do cidadão martinopolense. Porque na hora da eleição, na véspera da eleição, no momento de pedir o voto, vamos fazer e vamos acontecer. Mas depois que chega lá, parece que não consegue colocar a pessoa para trabalhar. Então é bem complicado. A escola que eu dou aula não tem mimimi, não. Aquilo que a gente combina, a gente vai cumprir. E as demais eu também conheço e sei que o que se é planejado é executado. E não fica tudo na cabeça de uma pessoa só. Então eu quero aqui mostrar a minha indignação com relação a tudo isso, a falta de planejamento. Não é trabalho meu sentar e planejar o que o departamento precisa resolver para sanar. Problema de lâmpada e problema de asfalto. Não é. Nós vamos indicar aqui. Mas o planejamento tem que ser feito pelo departamento. Reúne a galera, o pessoal ali. Senta. Pega uma agenda igual tá essa aqui, ó. Anota. Vê as nossas indicações. E faz o que for primeiro, o que for mais necessário, mais de urgência. A cidade está indo literalmente para o buraco. São locais que é inacreditável. No centro da cidade, no comércio, cheiro de esgoto. Ah, mas é um problema que vem de tantos anos. E nós vamos esperar quantos anos mais para resolver isso? Vai esperar chegar o ano 2100 para resolver esse problema? Problema de bueiros. Bueiros que cabe mais de uma pessoa dentro. É inacreditável. Perto de escola. Perto do colégio objetivo. Bueiro gigantesco aberto. Não tem uma proteção. O cheiro insuportável ali no final da rua José Teodoro. Como é que vai ser uma cidade? A gente já ouviu falar aqui nessa noite de cidade de distância turística. Como que nós vamos chegar a um patamar desse se a gente está com a cidade, além de buraco, fedida? Quem é que vai resolver isso? Cadê os departamentos planejando as ações para serem realizadas? Você que é morador de Martinópolis, você está escutando as escolas ensaiando aí as apresentações juninas. Sabe por quê? Porque nós planejamos isso há mais de um mês. E não é chegar lá e fazer uma musiquinha só, não. Tem um contexto por trás de tudo isso. Um contexto cultural. É uma manifestação cultural do nosso país. Porque teve planejamento. Agora, como é que nós, vereadores, nós vamos ter que fazer tudo na cidade? Não tem condições. Nós não vamos dar conta. Quantos departamentos tem na prefeitura? Você que é munícipe, quantos que tem? Até, eu estava lendo ali agora, até cachorro atacando o munícipe está acontecendo na frente do almoxarifado. Meu Deus do céu. Onde é que nós vamos parar diante de tudo isso? Eu peço para que os senhores diretores, que na maioria deles, não vou dizer todos, são cargos comissionados, muitos são. Vamos honrar esse convite que você recebeu. Vamos planejar direitinho tudo isso. Vamos atender o que está acontecendo de problemas na cidade. Volto a falar aqui também dos problemas das escolas. Na escola Adelaide, o problema do banheiro não foi resolvido ainda.
tenho esperança hoje quando eu olhei no corredor e vi a porta escrito ainda, banheiro interditado, masculino, e o banheiro das mulheres, a porta não fecha, porque a porta, eu não sei se inchou, porque eu não trabalho nessa área de carpintaria, mas não fecha a porta, elas encostam e devem segurar com a mão, acredito eu. Hoje eu pensei, será que até o final do ano vão resolver esse problema? É um banheiro masculino com um vaso sanitário. É um banheiro feminino com uma porta que precisa de reparo. É isso. E até agora, ninguém resolveu o problema. Que situação a nossa cidade vive. Então, fica a minha indignação aqui, porque nós, antes também de sermos vereadores, nós somos munícipes e também temos direito de ter uma cidade de qualidade. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Alessandro. Declínio. Vereador Xande da Saúde. Senhor presidente, novos vereadores, público presente, mais uma vez, quero deixar com todo respeito ao vereador professor ter falado da Úrsula, meus sentimentos à família da Úrsula, aos sentimentos também à família da Dona Eli, o pai que faleceu, a família do meu grande amigo Fabrício, a mãe que, né, também que faleceu esse final de semana. Então, assim, que Deus aí, que Deus realmente conforte o coração dessas famílias aí que aperta essas perdas aí. São perdas realmente irreparáveis aí nessa vida, mas Deus sabe de todas as coisas. Quero também aqui deixar meu abraço ao nosso vereador irmão que está assistindo a sessão, o vereador Antônio Lúcio, com todo o carinho e respeito, vereador de 4 mandatos aqui nessa Casa de Leis, o meu respeito sempre, meu carinho por toda a sua trajetória política e como pessoa e o privilégio de ter te conhecido, irmão. Que Deus abençoe realmente a sua vida aí. E você faz muita falta nessa Casa de Leis aqui. Senhor presidente, para dar um retorno à minha fala, para terminar, é aquilo que eu estava falando das situações. Então a gente vai estar juntos aí, tenho certeza que os vereadores vão estar com a gente. E também quero deixar aqui uma situação que aconteceu no nosso município, acho que todos os vereadores já se receberam, foi a questão do lixo, da coleta de lixo do nosso município. Que foi realmente um trauma aí causado aí para a mudança de horário, que a população realmente não estava preparada e não foi avisada com a mudança do horário do recolhimento do lixo aqui orgânico do nosso município. Então isso causou um trauma às pessoas. Então o que eu quero pedir? Eu não estou aqui para criticar, eu estou aqui só para dar uma... A gente tentar resolver o problema da cação de lixo. Aí hoje voltou ao horário normal às 9 horas da manhã. Porém, quando for fazer uma mudança, gente, comunica a população. Vamos comunicar o povo. Passa alguma coisa avisando. Porque assim é fácil as pessoas mudarem da noite pro dia um horário de algum serviço e não avisar, né? É a mesma coisa, vamos se pôr no lado das pessoas. Por favor, antes de você fazer algo, se posiciona primeiro como que você queria se fosse para você. É melhor fazer isso. Sabe por quê? Quando você se coloca no lugar das pessoas, você vai pensar 2 vezes, não é uma não. É 2. Então, para você evitar críticas, evitar problema, por favor, avisa a sociedade, avisa a população, vai ter uma mudança, nós estamos fazendo isso, porque teve lixo aí que estava apodrecendo, bicho. Então é só isso. Eu quero deixar aqui, com todo respeito ao trabalho que eu tenho pelos catadores de lixo orgânico do nosso município, com todo respeito ao trabalho do almoxerifado. Eu não estou criticando, eu estou só avisando porque a gente está aqui para a voz do povo. Então o povo pede para os vereadores essa situação, então fica ligando para os vereadores. Então a gente tem que estar deixando um recado. Por favor, comunique, né, alemão? Comunique, por favor, para não deixar essas coisas acontecerem novamente. Tá bom? Então a gente está deixando esse recado aqui.
junto aqui a população estava ciente, para estar ciente das mudanças. Mas voltou ao horário normal, melhor. Senhor presidente, só para terminar a minha fala, nós estamos com essa audiência pública então na quarta-feira, estaremos aqui 9 horas da manhã, estaremos recebendo vereadores, Conselho de Saúde Regional, pessoas aqui importantes na saúde regional. E agradeço, senhor presidente, o senhor por ter abraçado essa audiência pública desde o momento que o senhor realmente abriu a casa essa casa de leis aqui. E isso o senhor tem importância com a saúde regional também, que o senhor que é um cara atuante. Então, muito obrigado, senhor presidente. E eu quero deixar só o andamento aqui. Estaremos realmente fiscalizando, independente que somos vereadores. Independente que somos legislativos de um município. Mas o dinheiro, quando ele chega para todos. Para dar atendimento. A Lei 8.080 diz o quê? Todo cidadão em território nacional, ele tem um direito à saúde. Então nós temos que lutar por isso. Tá certo? Estaremos fazendo o nosso melhor aí. E também quero deixar um abraço aqui ao nosso amigo comandante Motovani, lá do Bombeiro, pelo trabalho que tem feito, Motovani. Quero falar, o senhor está ao comando desse batalhão aí há anos. Estaremos marcando uma reunião com o Motovani, também chamarei os vereadores, discutindo alguns fatores aí para o melhor atendimento do APH no nosso município, tá? Isso eu quero que todos os vereadores que puderem participar no dia, vai ser importante. É uma discussão técnica, né, para a gente dar uma melhoria no nosso atendimento. Simplesmente no atendimento do resgate e atendimento de ambulância também. Então nós temos com ideia de melhorar nosso atendimento de ambulância no nosso município, que é muito importante, que vai chegar ambulâncias novas também, que dá para dar um atendimento melhor à nossa população. Tá? Então é isso. E também para falar que hoje iniciamos, viu, vereadores, que entraram no projeto do Foco no Olhar, hoje iniciou no GERTS, o atendimento às crianças lá. Iniciou no GERTS, ficou acho que 10 crianças para terminar no Intecendá e Vila Escócia, que não conseguiram ir na escola, mas a Adriana está retornando. Quero agradecer a Adriana, que está empenhada no projeto, junto com a tua equipe. Quero agradecer a doutora Maria Fernanda também, que liberou a Adriana para fazer esse projeto aí, da saúde ocular. Então está no GERTS, vai ficar essa semana no GERTS e provavelmente dar continuidade depois Bonilha e Adelaide. Tá bom? E estamos vendo também se vai poder atender as crianças do Santos Dumont e do SENE, que são escolas estaduais. Como que vai poder a gente ajudar? Se vai poder a gente ampliar o atendimento para essas escolas aí. Então estaremos conversando para ver a legalidade de atender as escolas. Lembrando que os alunos, a escola é estadual, mas os alunos é do município de Martinópolis. Tá bom? Então a gente vai tentar fazer esse trâmite aí junto com os vereadores aí. Muito obrigado, uma boa noite e uma boa semana a todos. Vereador João Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, internautas, ouvintes da rádio, meu boa noite a todos. Vou iniciar também deixando aqui um abraço, mandando um abraço para o nosso sempre vereador irmão, né, Antônio Lúcio, que está nos acompanhando aí pela internet, pela transmissão. Fica aí meu abraço, irmão, um abraço para você. Um abraço também para o nosso assessor parlamentar André Crepaldi, né, que tanto nos auxilia aí nas emendas parlamentares. Como o vereador Ricardo Trombini disse, né, do evento de ontem, né, primeiro Café Solidário da PAI, um evento aí que se era para movimentar, trouxe movimento, né, o Ricardo. Várias pessoas aí de diversos movimentos, ciclismo, motociclismo, carros antigos, estiveram presentes lá. E assim como a Anima Marte, que foi semana retrasada, esses dias atrás também, que eu já parabenizei, os organizadores vêm aqui trazer meus parabéns também ao pessoal da APAI, né, que estava lá trabalhando, mostrando os serviços, os funcionários, o pessoal da loja maçônica que organizou, juntamente com a APAI. E como já dissemos, do Anima Marte, é um evento que trouxe já como primeiro uma movimentação regional, né? Então fica a dica aí para os
os servidores, aí os diretores do Departamento de Turismo e Cultura, para que eles se espelhem aí e acompanhem, né, quando tiver, porque nos eventos que eu tive lá no Animart e no Café, eu fiquei lá um pouco, mas não vi ninguém da prefeitura nesses eventos. Até porque para trazer o prestígio aí, trazer o nome da prefeitura, né? É um evento que regionalizou o nome de Martinópolis em relação aos participantes, mas também tinha que, no meu ponto de vista, trazer o nome da prefeitura no evento, entendeu? Até para que os servidores os diretores do departamento encarregado, eles pudessem ter uma noção, né? Já ter uma experiência de como é um evento como esse para aí que possam fazer também por parte da prefeitura. Ontem, talvez algum posto aí abasteceu alguma moto, abasteceu um carro antigo, os fornecedores de alimentos lá, alguma padaria que serviu toda a alimentação, que por sinal estava bem gostosa. Eles foram ontem os agraciados com alguma coisa, mas regionalizando o evento, um evento que seja maior, que venha crescer, né? Ele pode regionalizar, ele pode envolver mais o comércio, né? Outros departamentos aí possam participar e poder vender, até mesmo outras entidades. Em relação ao projeto de financiamento, né? Eu tenho um pouco de cautela. Peço aí ao presidente que agende as audiências, e o vereador Alzair está certo, uma audiência na Represa e outra aqui em Martinópolis. Eu tenho uma certa cautela em relação a isso aí. A prefeitura vem falando aí que tem que fazer, mas não é bem a prefeitura, são como o vereador Ricardo Tombrini e a promotoria, mas isso aí a gente tem que pedir os esclarecimentos, né? Chamar os departamentos aí da prefeitura, a finanças, planejamento, a administração, os responsáveis aí por isso aí, para que eles apresentem documentos, apresentem números, para a gente ver qual é a real necessidade e possa votar com consciência aí. Mas é uma prefeitura que a gente vê que não consegue colocar uma máquina de recap que ela mesma tem para fazer um recap aí. Não consegue juntar dinheiro para fazer as lagoas de tratamento, que tanto se fala de que tem que fazer, mas não se apresenta números, já tenho tanto para fazer isso, já tenho tanto para fazer aquilo. Então eu fico com cautela, fico meio temerário em aprovar um financiamento de R$650 mil por 10 anos aí, que a prefeitura, R$650 mil por mês, que a prefeitura vai ter que pagar. Então a gente vai ter que analisar direitinho, ver as condições e o que pode ser feito em relação a isso aí. Em relação ao assoreamento, Ricardo, a gente vem falando, várias pessoas vêm falando a respeito da represa, né? Falando disso, falando daquilo, falando do que tem que ser feito, dos quiosques, dos banheiros, e realmente pouco se fala em assoreamento, do que já existe e o que tem que ser feito para recuperar, né, o trabalho de desassoreamento, né. Então, que a gente, esse requerimento, o vereador Ricardo me chamou também, eu assinei junto, então que a gente consiga aí com as respostas que forem encaminhadas, a gente vê a questão de assoreamento lá, o que pode ser feito e o que já vem sendo feito, né? Realmente a represa está bem assoreada, todo mundo sabe disso, tem lugar lá que está bem raso, as lanchas praticamente não conseguem nem andar mais, né? Hoje tivemos primeira votação da lei da LDO, né? E vamos debruçar aí também na lei, estudá-la, fazer emendas, porque também é função do vereador. Em relação aos buracos, o vereador Zé Ricardo falou bastante aqui, o vereador Ricardo Trombini, em relação às ruas aí, venho novamente pedir para aquele buraco em frente à rodoviária lá para ser mexido nele, está
completamente, está cada dia aumentando e nenhuma providência se toma. A estrada Tecendá foi feito lá um paliativo, né? Jogaram fresa lá, vamos ver se vai conseguir. Então, são todas essas coisas que a gente vem falando, que a gente vem... O vereador Zé Ricardo falou de planejamento. Não sei se a prefeitura tem um departamento desse. Acredito que não, porque eu já venho falando de planejamento há muito tempo. Com planejamento, qualquer empresa anda, qualquer prefeitura anda. Basta ter planejamento, basta se organizar e fazer com que as coisas andem. Por fim, vou trazer aqui, vou ratificar a informação. Conseguimos, junto ao nossos deputados, 650 mil reais aí para recap que vai ser feito aí na cidade. Além do centro comunitário da represa, além da SPIN que foi licitada, está só aguardando a entrega, além da van para a saúde, além de um micro para a saúde também, além do centro de saúde na represa. Agora nós conseguimos mais 650 mil para recap. Dinheiro aí que já está na conta, já foi depositado, informação do próprio prefeito. Então, vamos fazer a licitação, indicar as ruas para que a gente consiga melhorar aí um pouco a situação da cidade, né? Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que hoje eu vou usar aqui. O que faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela o oceano seria menor. Então, 650 mil não é muito, mas em relação à necessidade vai ser bastante. Então, que a gente possa aplicar esses 650 mil, tentando aí melhorar a vida da população. E vamos continuar o serviço, vamos continuar fiscalizando, vamos continuar buscando, porque aqui a gente cobra, mas a gente traz resultado. A gente mostra o que a gente está correndo atrás. Acabei de falar aí o tanto de emendas, o tanto de coisa que a gente já conseguiu. Centro Comunitário da Vila Alegrete, uma SPIN, uma van, um micro para a saúde, centro de saúde na represa, cobertura da quadra da represa. Enfim, diversas coisas que a gente está conseguindo sem sequer ir a São Paulo. Acreditem que quando a gente for, a gente vai conseguir bem mais coisa, muito mais coisa ainda. Então é o que tinha para a noite. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Vereador Alzair. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, internautas, ouvintes da rádio, uma boa noite a todos. Quero frisar aqui nesta noite a questão de emendas parlamentares, como os nobres companheiros já citaram aqui, não posso deixar de expressar a minha gratidão enquanto aos nossos deputados Milton Leite e Alexandre Leite. Já chega a 2.350.000 reais de investimentos na nossa cidade. Posto de saúde da represa, 400 mil, cobertura da quadra poliesportiva na represa também, 400 mil, 600 mil para o micro-ônibus, 650 mil para recap, que vai se concluir e já está na conta para ruas aqui da nossa cidade. Também 300 mil para ambulância. Então chega a 2.350.000 reais. Isso é muito investimento. Ainda precisamos de mais ainda, porque cada dia nós precisamos estar aqui correndo atrás de recursos, correndo atrás de emendas parlamentares, tendo em vista que a nossa cidade, a administração da nossa cidade não consegue executar nenhuma obra sequer com o próprio orçamento. Isso é incrível. Enquanto nós vemos cidades vizinhas trabalhando dentro do orçamento, com o orçamento do município, e construindo e realizando obras, nós estamos aqui correndo atrás de recurso,
essas emendas parlamentares, conseguindo emendas, conseguindo recurso e porém obras paradas. É incrível como que pode uma situação dessa. Lamentável é de se ver uma situação como essa. Eu me lembro bem que quando os professores saíram em uma grande carreata, vestindo uma camiseta preta, nós saímos no meio dos professores, defendendo a causa, e hoje os professores alcançaram o seu objetivo. Muito bem. Eu recebo muitas ligações de alunos hoje que estudam em faculdades e, porém, está prestes a ser cortado o transporte para esses alunos. Muito bem. E me ligam pedindo apoio, o vereador nos apoia, e nós citamos aqui até o que foi feito no orçamento desse ano de 2025, citamos essa lei, isso é lei, não deixa de ser. Porém, me entristece quando eu vejo as coisas como se tivesse sendo abafado um assunto tão importante como esse. E parece que está sendo abafado o assunto e alguns estão concordando com essa situação de ajudar com subsídio. Muito bem. Quando eu resolvi ajudar esses alunos, não foi só para se pagar metade de subsídio, não. Foi para que se cumprisse essa lei. Foi para que, se nós colocamos dentro do orçamento, até hoje vi o nobre vereador aqui, falando sobre trabalhar dentro do orçamento para o ano de 2026. Mas o que vai adiantar trabalhar dentro do orçamento se não se cumpre? E se não se cumpre, fica cômodo para esta casa. Fica muito suave para esta casa se resolver essa questão em alguns diálogos em que a maioria não participa, mas sim a minoria. E é vergonhoso, porque nós aprovamos o orçamento, isso é lei, e algumas narrativas que estão enganando esses alunos, que estão tirando a força que existe dentro dessa lei, tirando do conhecimento dos alunos. Me entristece isso. Me entristece saber que alguns estão concordando com isso, em ajudar somente com metade do subsídio ou até menos da metade. É vergonha para essa cidade, é vergonhoso para essa casa de leis, é vergonhoso para o que nós estamos vendo acontecer nessa cidade. O tanto de desmando, o tanto de irresponsabilidade que está acontecendo. Pois bem, quando os alunos agora me ligarem e perguntarem, se atentem o que está acontecendo. Se atentem o que está acontecendo através de diálogos e o que realmente pode acontecer com esse transporte. Isso é muito sério, porque quando nós entramos numa causa para resolver, para ajudar as pessoas, nós entramos de cabeça. Eu entro de cabeça, eu entro com propósito. Eu estou aqui para ajudar, mas não de forma nenhuma vou correr daquilo que é lei, daquilo que está em documentos. Não é qualquer diálogo que me compra, não é qualquer diálogo que vem comprar a minha tese. Por quê? Porque existe uma lei. E jamais eu vou deixar se rasgar uma lei e jogar na lata do lixo por causa de diálogos e conversas fiadas. Eu ainda estou no mesmo propósito, lei tem que ser cumprida e ponto. Agora, infelizmente, alguns alunos estão afrouxando a rédea e concordando com isso. Ano de 2025 está no orçamento. Ah, mas eu já gastei tudo o que estava no orçamento. Isso é inverdades que estão contando
E os alunos têm que se atentar a tudo isso que está acontecendo, porque muitos alunos vão pagar o preço por causa disso. Boa noite a todos, que Deus abençoe. Vereador Ricardo Trombini. Senhor presidente, só para que a gente possa ir, ser breve aqui nessa parte final, em relação ao transporte universitário também, nos colocamos aí nessa trincheira da briga para que os universitários tenham aí a gratuidade no transporte. Esse negócio de falar que não tem o dinheiro, todas as reuniões que foram faladas eram gasto mais de 4 milhões e meio, 4 milhões para o transporte escolar. Se vai cortar pela prefeitura, e um cálculo meio rápido, com 2 milhões e meio, faria esse transporte gratuito, como nós estamos aí no meio do ano, 1.250.000. Ou seja, se os números que foram falados em alguns momentos extraoficial foram verdadeiros, não tem qual motivo. Uma coisa é tirar os ônibus da prefeitura por não ter condição ou por estarem velhos ou não ter seguro. Outra coisa é não subsidiar 100% desse transporte. Nós vamos continuar também insistindo para que haja essa gratuidade. Uma vez que já trouxemos aqui em outras sessões até relatos de pessoas que conseguiram ter seus estudos, terminar sua faculdade graças à gratuidade. Então, nós não podemos aí simplesmente no meio do ano vir falar que vai cortar. Se o prefeito ele vai querer fazer, não vai ser com o apoio deste vereador. Então, nós vamos continuar batendo em cima do que nós temos e vamos continuar cobrando. Inclusive, nós estamos aí aguardando o requerimento para pedir essa questão orçamentária mais detalhada, porque se houver possibilidade, nós vamos brigar aí até o final com os estudantes e contem com esse vereador para que a gente possa aí fazer essa movimentação. Nós não vamos aceitar simplesmente vir aí falar que vai dar um subsídio abaixo do que nós entendemos possível nesse momento. Obrigado, senhor presidente. Peço ao senhor secretário que realize a chamada final dos senhores vereadores, ocasião em que os vereadores podem registrar nosso sistema eletrônico. Alessandra Aparecido Pereira. Presente. Alzair da Silva Lopes. Presente. Alexandre Pérez Canguçu. Presente. Gabriel Valões Santos. Presente. João Carlos de Oliveira. Presente. José Ricardo de Lima. Presente. Leandro da Silva Valentim. Presente. Paulo Henrique Soares. Presente. Pedro Henrique Teixeira. Presente. Ricardo Trombini. Presente. Rubens Minoro Hayashi. Presente. Antes de encerrar, lembro a todos que dia 25, na próxima quarta, às 9 horas da manhã, haverá audiência pública na Câmara Municipal sobre a saúde nos municípios que compõem a DRS 11. Venha e participe. Sua contribuição é muito importante para nós. Constando com o mesmo número de vereadores da chamada inicial, peço a todos que fiquem em pé para que possamos fechar a Bíblia. Peço ao senhor vice-presidente, vereador Leandro da Silva Valentim, que feche a Bíblia. Sentemo-nos. Convido todos os vereadores, público presente e internautas para que compareçam nesta Casa de Leis ou assistam à transmissão da próxima sessão ordinária, programada para ser realizada na próxima segunda, dia 30 de junho, a partir das 20 horas, ou seja, 8 horas da noite. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa sessão ordinária. Boa noite a todos.